Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, ou Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é a única carta, é o único texto que nós temos no Novo Testamento, que nós não temos a definição do autor. Todos os textos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Gálatas, Efésios, todos os textos, todos os livros e cartas, nós sabemos quem é o autor, menos Hebreus. Hebreus nós não sabemos quem é. Então existem opiniões diferentes. Alguns teólogos acreditam que tenha sido o apóstolo Paulo, porque tem todas as características das cartas paulinas. Alguns não acreditam que tenha sido o apóstolo Paulo, porque não tem uma carta que ele tenha escrito que ele não tenha assinado no final. E ele não escreveria uma carta tão rica como essa e deixaria anônima. Então acreditam que tenha sido alguém muito próximo do apóstolo Paulo, possivelmente Apolo, que era um grande conhecedor do Velho Testamento, já que Hebreus faz muitas referências ao Antigo Testamento, e que andou muito perto de Paulo. Mas enfim, mesmo não sabendo quem é o autor, essa carta ela foi considerada uma carta canônica, revelada por Deus, porque ela é tão perfeita, completa, e ela se encaixa, ela completa tanto o Novo Testamento e a Bíblia, que não tinha como deixá-la fora do cânon sagrado, mesmo a gente não sabendo quem é o autor humano dela. Então é uma carta linda, riquíssima e cheia de revelações, de comparações entre o Antigo Testamento e Jesus, para mostrar Jesus no Antigo Testamento. Então apresenta textos que apresentam o tabernáculo, por exemplo, faz referência ao tabernáculo de Moisés, e mostra Jesus no tabernáculo de Moisés. Então tem tantas revelações em Hebreus, é uma carta linda, que ela é reconhecida como uma carta inspirada por Deus. Nós vamos ler o capítulo 11, que é um texto único em toda a Bíblia, e que é o único texto em toda a Bíblia que define fé. É o único texto. A Bíblia fala de fé de Gênesis a Apocalipse, mas o único texto que define o que é fé é Hebreus 11. Lindo, né? Então olha a importância desse texto. Nós vamos ler capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso primeiro, porque aí eu estou com um tempinho, então estou com um tempinho bom. Esse relógio está certo? Tá, eu estou com um tempinho bom. Então vamos lá, diz assim, a partir do verso 1 até o 12: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Até aí. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, junto com os meus irmãos, te agradecer por tudo que o Senhor nos permitiu viver cada domingo de 2025. Meu Deus, quanta graça o Senhor liberou sobre nós esse tempo, quantas palavras que vieram ao nosso encontro e nos consolaram no momento difícil, nos deram força no momento de fraqueza, nos levantaram quando nós estávamos caídos, nos alegraram quando estávamos tristes. O Senhor cuidou de nós. Está aqui no último domingo de um ano, temos tanto te agradecer. E agora, meu Deus, próximos a virar esse ciclo, nós queremos alinhar o nosso coração com o teu coração e com a tua palavra. Por isso te pedimos agora, no nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar na mente e no coração de cada um de nós, e que possamos ouvir com clareza a tua voz mais uma vez. Por isso te pedimos, fala conosco, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém ou não amém? Muito bem, queridos, a humanidade, ela pode ser dividida em dois grupos basicamente. Nós podemos dividir entre os salvos e os perdidos, ou podemos dividir entre aqueles que agradam a Deus e aqueles que não agradam a Deus. Não tem como a gente dividir em meio termo. Não existe aqueles que são mais ou menos, não existe. Estava aqui hoje no NAU, ouvindo uma palavra muito abençoada, e eu me lembrando de uma expressão muito usada em alguns esportes. Quem gosta aí de assistir vôlei e tênis, geralmente a gente ouve nesses dois esportes. Às vezes quando uma bola cai muito próximo à linha, e às vezes não é possível, né, o juiz detectar se foi dentro ou se foi fora, então hoje existe o recurso, né, que o time que se sente prejudicado pede lá uma revisão, e é feita então uma revisão, e a tecnologia mostra aonde certinho a bola bateu. Então é muito comum, às vezes a bola só triscou a linha, então aquela bola só triscou a linha, aí o comentarista fala, 99% fora é 100% dentro. É mais ou menos por aí. Eu estava falando com os adolescentes hoje, com os jovens. 99% de Jesus é 100% do diabo. Agradar a Deus 99% é desagradar 100%. Porque Deus não aceita de nós nada além ou abaixo dos 100%. Então só existem dois grupos aqui e na terra: aqueles que agradam
e aqueles que não agradam. Isso nós podemos resumir de muitas formas, mas baseado aqui no texto que eu li para você, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, nós vamos separar o grupo que agrada do grupo que desagrada, entre o grupo que crê e o grupo que não crê, entendendo que fé não é acreditar que Deus existe. A própria Bíblia já fala que o próprio diabo acredita que ele existe e tem medo. Então acreditar que Deus existe, até os ateus na hora de morrer acreditam, né? Até o ateu, na hora que o carro vai bater ou vai cair, ele lembra de clamar a Deus, né? Porque o desespero bate. Então acreditar que Deus existe não nos faz crentes, não, e nem prova que temos fé, mas sim algumas respostas que a Bíblia nos ensina que precisamos dar como prova dessa fé, e dessa fé genuína que agrada a Deus. Então é isso que nós vamos compartilhar. Então o texto está dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem, e o texto está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E a partir daí ele vai fazer uma relação. O texto é mais longo, eu parei no verso 12, mas ele vai fazer uma relação de personagens que o texto diz e que a Bíblia separa como pessoas que conseguiram pela fé agradar a Deus. E o que essas pessoas, o que esses personagens bíblicos não apenas declararam, mas viveram para ter essa fé, para demonstrar essa fé que agrada a Deus. Se você está comigo, nós vamos então falar sobre essa fé genuína que agrada a Deus. Vamos lá, que fé é essa? Está comigo aí? Pronto? Antes de eu começar aqui nos pontos, eu queria que você prestasse muita atenção, tá certo? Possivelmente você vai ouvir do decreto essa noite algumas vezes, mas ainda que você nem pesque o decreto, essa palavra é para preparar você para ele. Então é muito importante que você esteja atento. Se tem algo que seremos muito desafiados em 2026, será no nosso nível de fé. Então fique pronto aí. Qual a fé que agrada a Deus? Primeiro, é a fé da dependência e da honra. Diga, dependência e honra. Primeiro personagem que ele chama atenção aqui, ele chama e elogia e exalta o testemunho de Abel, a primeira pessoa que ofereceu um culto a Deus e agradou a Deus o culto que ofereceu. É o primeiro registro na história da humanidade de uma oferta que foi feita para Deus e que Deus recebeu. Eram dois irmãos, filho de Adão, e os dois vão oferecer algo a Deus, Abel e Caim. A Bíblia diz que Abel pegou das primícias que ele tinha, ele apresentou essas primícias a Deus e Deus se agradou delas. Não vou falar de Caim, porque não interessa hoje quem não agradou, interessa quem agradou, né? E ele então, ele demonstra com essa atitude, porque não era apenas uma oferta, era uma oferta que a Bíblia chama de primícia, e a primícia na Bíblia é uma oferta de honra, é algo que honra a Deus, é muito mais do que uma quantia financeira que eu trago e ponho num envelope diferente, mas é uma atitude de vida que honra a Deus, e eu preciso estar muito atento a isso, porque se eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui, não importa se você é deste lugar ou está visitando pela primeira vez, não importa que se você nunca tenha entrado numa igreja cristã ou evangélica e entrou hoje, se eu perguntar se você tem fé, você vai dizer que tem. E é comum a gente conversar com pessoas que às vezes não tem nenhum compromisso com Deus e diz, não, eu sou uma pessoa que tenho muita fé. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. E elas acreditam mesmo que elas têm muita fé, porque elas acreditam que Deus existe. E algumas têm até medo de Deus.
Mas a fé que a Bíblia está exaltando, e o primeiro que eu estou chamando a atenção, foi uma fé que levou alguém a ter uma atitude que honra o Deus a quem ela crê, a quem ela confia, e de quem ela depende. Então, se a minha fé não me faz dependente, e se a minha fé não me leva a ter atitudes que honre a Deus, então a minha fé não o agrada. E eu preciso, de fato, me sentir desafiado numa palavra como essa, porque todos os dias nós somos, sim, desafiados, confrontados. Todos os dias nós somos colocados em situações onde nós podemos honrar a Deus em ambientes, em lugares, com pessoas que às vezes não conhecem a Deus como nós conhecemos. E a atitude mais comum das pessoas, quando sai do ambiente religioso, é não tratar Deus com honra, como trata aqui. Então, às vezes, entram em rodinhas, como a palavra de Deus diz, que bem-aventurado é o homem que não anda nas rodinhas dos ímpios, mas às vezes pessoas que andam na rodinha de ímpios, que participam de conversas e brincadeiras de ímpios, e quando está num determinado ambiente, onde alguém está falando mal do outro alguém, você é aquele que põe o combustível para aumentar o fogo da conversa, e a sua atitude não honra a Deus. Se a sua atitude não honra a Deus, você está demonstrando uma fé que não honra a Deus, uma fé que não agrada a Deus. É esse o desafio da fé que agrada a Deus, eu ter atitudes que o honre, em todo e qualquer ambiente. E é interessante, porque o exemplo que ele usa, e ele compara a vida de dois irmãos. Então ele está comparando a vida de dois irmãos, duas pessoas que foram criadas no mesmo ambiente, está certo? Pelos mesmos pais, com os mesmos ensinamentos, com os mesmos princípios, e ainda que um tivesse decidido não honrar a Deus, Abel não se deixou contaminar pela desonra de Caim. E ainda que a sua honra colocasse a vida dele em risco, honrar a Deus era mais importante, porque revelava a sua fé no Criador. Presta atenção nisso, porque a fé que agrada a Deus é a fé que honra a Deus, que faz com que eu tenha um testemunho. O texto diz, irmãos, que mesmo depois de morto, a oferta de Abel ainda fala, o testemunho de Abel ainda fala. Podem ter passado aproximadamente 5.000 anos, mais ou menos uns 6.000 anos, desde que Abel entregou a sua oferta até hoje. 6.000 anos se passaram, e nós ainda estamos aprendendo com a fé de Abel, porque uma fé que honra, ela nunca morre. Uma decisão que nós precisamos tomar, e uma resposta que precisamos dar. Se lembre da pergunta do espelho: até que ponto eu estou disposto a agradar a Deus? O quão importante é para mim agradar a Deus? Primeiro, se é importante para mim agradar a Deus, a minha fé vai me conduzir a ter um testemunho, a ter uma atitude, a ter uma resposta, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja jogando um futebol, seja onde eu estiver, seja na beira de uma praia no verão. Honrar a Deus é prioridade para mim. Tem alguém crente ainda aí? Mais ou menos, já deu uma arrefecida aí, uma diminuída, mas vamos continuar. Quem sabe até o final a gente reage, né? Então vamos lá. Então primeira fé, ou resposta da fé genuína,
que agrada a Deus, e essa fé que nos faz dependente e que nos faz honrar o Senhor. Segundo, ele vai citar um outro personagem, que é Enoque. É a fé da intimidade. O texto diz que Enoque andou com Deus. Se não me falha a memória, nós temos 2 casos de transladação na Bíblia: Enoque e Elias. Tem mais algum? Se eu tiver, me lembra aí. Acho que são os 2, né? Enoque e Elias. Só que Enoque viveu num tempo muito anterior ao de Elias, e era um tempo que não tinha muita revelação a respeito de Deus. Até então não existia um ministério profético, sacerdotal, não existia isso. E mesmo assim, esse moço, chamado Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Enoque não viu a morte. Enoque teve uma fé que o aproximou de Deus, a tal ponto que Deus resolveu trazer Enoque para o céu antes do tempo. Olha o nível de intimidade. Olha o nível de intimidade. A que ponto Enoque conseguiu entrar na relação dele com Deus, a ponto de Deus olhar e falar assim: não tem como ficar sem você, vou te trazer para mim. Que doideira, né? Quando a gente vê esses casais apaixonados, né? Que não, eu tenho que casar, que eu não consigo ficar longe, a coisa toda. Imagina um Deus apaixonado por alguém que creu a tal ponto de dizer: não tem como ficar sem você aqui. E levou Enoque para a glória, para o céu, para perto dele, o translador. Qual fé que agrada a Deus, irmãos? O texto está destacando o testemunho desse homem, e está dizendo que a fé desse homem agradou a Deus, porque ele andou com Deus. Olha o desafio para a nossa fé, porque não tem como a gente declarar uma fé, ou viver uma fé genuína que agrada a Deus, a gente se relacionando com Deus só de domingo em domingo, só de culto em culto, só de célula em célula, só de encontro em encontro, de evento em evento. Não, é andar com Ele, todo o tempo, em todos os lugares, em todos os ambientes. É criar um relacionamento de intimidade com Deus, onde eu não consigo viver, pensar, falar, agir, reagir, sem a certeza de que Ele está participando disso. Essa fé agrada a Deus, uma fé que me leva a querer ter intimidade com Ele. Esse, pode ter certeza, será um grande desafio para 2026, uma fé que nos aproxime de Deus, uma fé que nos faz andar na presença dEle, uma fé que nos faz querer a revelação, a comunhão com Ele o tempo todo. Preste atenção nisso, irmãos. Não dá para viver um cristianismo empurrando com a barriga a vida inteira, não dá. Não é possível que em algum momento não vai brilhar uma luz, não vai acender, não vai um despertador tocar na nossa mente, no nosso coração, e que vai nos desafiar a querer algo mais, a viver o que nós nunca vivemos, a experimentar o que nunca experimentamos. É essa fé que agrada a Deus, a fé que vai me tirar do natural e vai me levar ao sobrenatural, a fé que vai me tirar do natural e vai me fazer andar na intimidade do Criador. Essa fé agrada a Deus. É um convite para nós como igreja. O convite é sairmos da superficialidade e mergulharmos em águas profundas que ainda não conhecemos no Senhor. Esse louvor novo, né? Quero conhecer o que eu ainda não conheço.
Como é que é a frase? Hein? Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Tem uma explicação, irmãos, eu ouvi isso de um pregador, por que os anjos ficam ao redor do trono por toda a eternidade, declarando santo, 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 e eles não se cansam. Porque às vezes a gente está aqui no momento de adoração, dá 20 minutos e a gente já está à vontade de sentar. Ficar 1 hora em pé cantando, já dá vontade de sentar. E os anjos estão durante toda a eternidade cantando a mesma música: santo, 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 santo. E a explicação, que para mim foi a melhor de todas, é que cada vez que eles repetem a santidade da Trindade, por isso que é 3 vezes santo, 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 santo. Cada vez que eles repetem santo, 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 eles têm uma revelação de Deus que eles ainda não tiveram. Deus mostra para eles o que eles ainda nunca tinham visto. Só que eles estão a eternidade toda repetindo isso. E até hoje, eles não conseguiram conhecer tudo de Deus. Olha que coisa extraordinária. Isso é um convite para nós como igreja, para sairmos da superficialidade e mergulharmos num relacionamento de intimidade que nunca tivemos. A fé que agrada a Deus é a fé da intimidade. Terceiro personagem que ele vai citar é Noé. E o texto vai destacar o que Noé fez. Que ele aparelhou uma arca, ele produziu, a fé dele o levou a produzir, a construir algo para salvar a humanidade. Porque algumas pessoas pensam que foi só um barco, que ele construiu um barco para salvar bicho, que ele construiu um barco que Deus colocou os bichinhos lá. Irmãos, se Deus quisesse salvar bicho, irmão, Deus fazia os bichos respirar dentro d'água, inundava tudo, matava tudo, e depois que a água secasse, o boi voltava a caminhar e comer capim. Deus não queria salvar bicho, irmão, Deus queria salvar gente. A arca é construída para salvar a humanidade, e Noé demora 120 anos construindo. E durante 120 anos ele pregando arrependimento, 120 anos ele tentando levar a geração dele a se arrepender das iniquidades, dos pecados. E ele consegue converter o público mais difícil. Ele não ganha o vizinho, ele não ganha os amigos do trabalho, mas ele consegue converter a família inteira. A família inteira entra na arca com ele. Nosso público mais difícil, nosso público mais desafiador. Porque é mais fácil as pessoas lá de fora acreditarem em você do que muitas vezes as pessoas da sua casa. Às vezes é mais fácil os colegas da escola confiar na sua palavra, porque às vezes os seus pais, que não são crentes. A fé de Noé produziu algo tão extraordinário, que aqueles que poderiam ser os mais endurecidos e resistentes, foram os únicos que entraram na arca com ele. A nossa fé precisa nos levar a produzir aquilo que salva pessoas, que salva as nossas famílias, que seja a resposta de salvação para a nossa geração. Essa é a fé que agrada a Deus. É por isso que pessoas acomodadas
Se você não consegue convencer nem aos humanos, muito menos você vai convencer Deus de que você crê, se você não produz nada. Tiago, na sua carta, já traz isso com clareza, não é verdade? A fé sem construção, a fé sem obras, ela é morta. Qual é a fé que agrada a Deus, irmãos? A fé que agrada a Deus é a fé que constrói, é a fé que me faz produzir algo para Deus. Porque se você diz que crê em Deus, você assenta aqui todo domingo, esquenta essa cadeira e vai embora e não faz nada, querido, você vai me perdoar. Se Jesus voltar hoje, a sua eternidade pode não estar tão garantida como você pensa, confiado numa graça descomprometida de frutos. Porque a graça que me salva é a mesma graça que me habilita a dar frutos. A mesma graça que me salva é a graça que me capacita a produzir algo que glorifica a Deus. Porque se a minha fé não produz, ela também não me salva. Se a minha fé não produz, ela também não agrada ao Senhor. Quão importante é para você agradar a Deus? Se para você é importante agradar a Deus, eu quero convidar você a sair do seu comodismo e começar a fazer algo para Ele. Se prepare, organize a sua vida. Para 2026 você ser uma pessoa mais envolvida na igreja, você ser uma pessoa mais produtiva, você ser um veículo, um instrumento, onde pessoas vão conhecer o caminho do céu através de você, através daquilo que você faz. Porque a fé que agrada a Deus é essa, é a fé que produz. Em quarto, está comigo ainda? Graças a Deus, que bom. Quarto, a quarta fé e o quarto personagem que ele vai citar aqui, que agradou a Deus, foi Abraão, o pai da fé. E é interessante que ele não coloca Abraão logo de cara, né, que é o pai da fé. Ele deveria ter usado Abraão logo no início, mas ele vai citar outros até chegar em Abraão, e vai mostrar que Abraão, ele agradou a Deus porque ele obedeceu. Então a fé que agrada é a fé que me faz obediente. Deus chega para Abraão e fala: sai, ele sai. Deus fala para Abraão: vai, e ele vai. E Deus fala para Abraão e desafia Abraão a dar a resposta mais difícil que um ser humano é capaz de dar nessa terra. Abraão, pega o seu filho, seu único filho, leva até um monte que eu vou te mostrar, e me oferece o seu filho em sacrifício, em holocausto para mim. Quero ver se agradar a mim é mais importante do que seu filho. E a Bíblia diz que Abraão pegou o filho, levou até o monte Moriá, e o filho ainda pergunta: pai, a lenha está aqui, o cutelo, mas cadê o cordeiro para a oferta? Ele era o cordeiro, e não era um menino, era um homem feito. E ele amarra o filho em cima da lenha, e quando ele pega o machado, o cutelo, e ele vai sacrificar o filho em obediência a Deus, Deus segura a mão de Abraão e fala: agora eu sei que você me teme, porque você me obedeceu até aqui. É por isso que eu questiono muito essa fé cheia de vontade própria. Essa fé cheia de vontade própria, ela é uma fé questionável, irmãos, porque não existe, e eu vou falar com muita contundência, não existe obediência sem sacrifício. Não existe obediência sem sacrifício. Toda obediência em algum momento vai exigir de mim um preço.
Sempre. A obediência exige sacrifício. E a única coisa que pode me fazer, pode me levar ao sacrifício da obediência, é a minha fé em Deus. Vale a pena obedecer, mesmo quando eu não entendo. Vale a pena obedecer, mesmo quando eu não concordo. Vale a pena obedecer, mesmo que eu tenha uma alternativa, ou eu tenha um argumento. Que Abraão poderia usar. Poderia? Já que o senhor quer um filho, leva Ismael. Tinha outro. Ismael não é o da promessa, então se é para sacrificar, sacrifica Ismael. Ele tinha lá um mordomo que era como um filho. Vamos oferecer o Damasceno aqui. Porque nós temos, irmãos, essa habilidade de criar caminhos para fugir da obediência, não é verdade? Nós somos feras nisso, irmãos. Nós somos especialistas em criar argumentos para justificar as nossas desobediências. Mas enquanto a obediência não nos levar a sacrificar algo, ela ainda não é obediência. E é essa fé que agrada a Deus, é a fé da obediência, é a fé do sacrifício. 2026 será o melhor ano da história dessa igreja. E para você que tem dificuldade até de ser igreja, porque se eu tivesse falado será o melhor ano da história da sua vida, você tinha falado um amém e jogado a cadeira para cima, né? Mas você que é um boca aberta, precisa entender que para ser o melhor ano da história da igreja, é porque antes vai ser o melhor ano da história da sua vida. Você só não conseguiu entender isso porque você é egoísta e mesquinho a ponto de achar que tem que ser só você, mas não é. Para ser o melhor ano da coletividade, tem que ser o melhor ano da individualidade. Então eu vou repetir para você que não pescou, você não perder. 2026 será o melhor ano da história dessa igreja. Mas nós seremos desafiados a crer no nível da obediência. Deus vai te desafiar ao sacrifício. Se prepare para isso. Porque essa é a fé que agrada a Deus. Se agradar a Deus é importante para você, não tenha medo de sacrificar nada por amor a Ele. Pegou essa? Guarda aí. E eu queria aproveitar e só, assim, alertar você para algumas coisas. Tem gente aqui que está fazendo muitos planos para 2026. Mas em momento algum você perguntou para Deus onde Deus está nisso. Você está olhando aonde você vai ganhar mais dinheiro? Você está olhando onde você vai ter mais conforto? Você está olhando onde você vai ter mais qualidade de vida? Mas em nenhum momento você perguntou aonde Deus está nisso. Eu estou te falando com antecedência para você não tomar decisões que para depois voltar atrás é mais difícil. Então repense os seus planos, porque Deus não está nele não, só está no seu coração. Repense os seus planos, porque é melhor não entrar e depois ter que voltar. É melhor não entrar, porque você não perde tempo, não desperdiça investimento e não joga fora o que Deus já fez. Vou voltar. Quinto. Tem alguém comigo ainda? Que bom que quando eu pergunto vocês estão vivos. A quinta fé que agrada a Deus, se é que eu posso dizer assim, ou a quinta resposta de fé que agrada a Deus, é a fé renovadora. Isso aqui para mim é tremendo, que também tem tudo a ver com o decreto do ano que vem. E ele vai então falar da grande matriarca, da grande Sara.
Então ele diz: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, 90 anos, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um útero já adormecido, amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Irmãos, tem algo de tão sobrenatural na fé de Sara, que se tem alguma coisa assim, que tem muitas, irmãos, eu tenho muitos questionamentos, eu não sei se eu vou lembrar deles quando eu chegar no céu, né? Eu não sei se eu vou lembrar, a gente não sabe se chegando lá a gente vai lembrar dessas doideiras que passam na cabeça da terra, porque se passar nós vamos ser uns teólogos que vai dar nó em anjo, né? Vamos dar assim, mas eu vou perguntar assim para Sara, como é que foi isso? Como é que uma mulher de 90 anos foi de tal maneira renovada do seu físico, que um dos reis mais poderosos da época cobiçou Sara por esposa? Imagina, o cara que tinha um harém com as mulheres mais lindas que ele quisesse ter, quando ele viu Sara, ele pegou Sara e levou para o palácio dele, que queria Sara com 90 anos, não tinha plástica, não tinha botox, não tinha silicone. Que doideira, hein? Mulherada, vamos começar a orar aí, irmão. Muito mais, irmãos, do que a questão estética. É lógico que eu acredito que teve também, até mesmo por essa ação desse rei cobiçando Sara, muito mais do que a questão estética, a questão de uma fé que não nos deixa envelhecer. É o que me chama a atenção, irmãos. Uma fé que não me deixa envelhecer. Eu posso até, porque ela envelhece, é lógico, ela vai ter um filho, o tempo vai passar, ela vai envelhecer, ela vai morrer, o ciclo da vida se cumpre na vida de Sara, como se cumpre na vida de Abraão, como se cumpre na vida de todo mortal, com as exceções de Enoque e de Elias, que foram transladados. Todos os demais viveram o ciclo da vida, de nascer, de crescer, de viver, de morrer, enfim. Porém, mesmo depois de velha, renovada, não deixou de crer, não deixou de confiar, não deixou de ser, nas mãos de Deus, um instrumento para cumprir o propósito que Deus tinha. Irmãos, preste atenção nisso, porque a nossa cabeça, nós vivemos numa geração muito perversa, irmãos. Nós vivemos uma geração muito perversa, onde as pessoas, quando chegam a uma certa idade, elas são descartadas. Eu recebo vídeos de lares de idosos que foram colocados, jogados, e anos sem um filho aparecer lá para fazer uma visita. Uma geração que olha para os idosos como se fossem infrutíferos e imprestáveis. Não é essa a visão de Deus para aqueles que creem, porque o que a Bíblia diz, que aqueles que confiam no Senhor, ainda na velhice, darão fruto. Existe uma fé que agrada a Deus, irmão. Sabe qual é a fé? É a fé que não nos deixa envelhecer. O tempo pode passar, pode aparecer ruga, mas não pode macular o meu relacionamento com o Senhor, não pode mexer na minha intimidade, na minha comunhão, na minha confiança em Deus. É isso que me chama a atenção na fé de Sara. Mesmo na velhice,
mesmo amortecido, ela vai gerar filhos. E não vai gerar um filho qualquer, ela vai gerar uma multidão. 2026, Deus vai te desafiar a gerar multidões. E você que está dizendo assim, eu não tenho mais o que dar. Só Deus sabe, irmãos, o quanto ainda pode sair desse útero. Presta atenção. Não esqueça de escrever a frase no espelho: quão importante é para mim agradar a Deus. Eu preciso sair daqui e eu preciso dar uma resposta para Deus. Hoje é domingo. Nós temos hoje, temos segunda, temos terça, temos quarta, até quarta-feira. Quando nós estivermos aqui, para a gente adorar o Senhor pelo ano que está encerrando, onde vamos dobrar os nossos joelhos e entrar no novo ano. Até quarta-feira, tem uma resposta sincera para Deus. Quão importante é para você agradar a Deus. Você entendeu? Amém. Vamos ficar de pé. A fé que honra, a fé da intimidade, a fé que produz, a fé que obedece e a fé que me renova. Essa fé agrada a Deus. Que Deus veja, que Deus encontre essa fé e essas respostas em nós. Queria que você fechasse os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Se você consegue, eu acho que é um momento assim, esse momento é sempre bom para a gente fazer aquela introspecção, porque ninguém pode interferir nos meus pensamentos, ninguém pode interferir nas decisões que eu tomo aqui dentro. Então, na sua introspecção, quão importante é para você agradar a Deus? Qual o preço que você está disposto a pagar para agradá-lo? Qual a disposição que você tem em desagradar as pessoas que você ama e em desagradar você mesmo para agradá-lo? Qual o nível de fé que você tem demonstrado? Qual o nível de intimidade, de obediência, de honra que você tem vivido? Essa resposta vai definir o encerramento de um ano, o encerramento de um ciclo e o início de um outro. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor traga esse entendimento, que o Senhor traga esse convencimento, que o Senhor traga essa clareza, para que a nossa resposta não seja apenas discurso, que a nossa resposta não seja superficial, como muitas vezes tem sido a nossa vida, mas que o Senhor nos dê a graça de sermos sinceros, e que a nossa resposta seja que agradar o Senhor é a coisa mais importante para nós, e será a nossa prioridade, não só nesses dias que estão encerrando o ano, não só no novo ano que vai começar, mas que agradar o Senhor seja uma decisão por toda a vida e renovada todos os dias. É a oração que eu faço, e a oração que eu faço pela minha vida, que todos os dias sou desafiado, todos os dias me sinto assim, desafiado em te agradar e fazer a minha própria vontade. Que a minha resposta seja sincera e agradar o Senhor seja a minha prioridade. Essa é a oração que eu faço por cada um dos meus irmãos,
que estão orando comigo agora com sinceridade. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém?